A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao nosso programa que está, pela misericórdia de Deus, trazendo mensagens sobre todos os livros da Bíblia. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos aí para estar trazendo uma palavra sobre o capítulo 30 e 31 de Êxodo. Diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia, o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado. E 2 de altura, os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as partes ao redor e aos chifres. Lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levantar o altar. Levantar o altar. Versículo 5. De madeira de acácia farás o varais, e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libação sobre ele. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Queridos, vamos estar aqui só relembrando que isso tudo está acontecendo com Moisés no monte. Moisés sobe, leva Josué, e todas essas instruções que começam aqui no capítulo de número 25, tudo isso está Moisés e Josué lá no monte. Enquanto isso, está Arão e o povo aguardando. São cerca de 40 dias e 40 noites. Deus começa a falar com Moisés minuciosamente. Nesses 2 capítulos, nós vamos ver praticamente os últimos elementos, os últimos utensílios, os últimos detalhes que estaria completando o tabernáculo e as formas que Israel iria se expressar e que Deus iria receber qualquer tipo de manifestação em relação a ele. O capítulo 30, ele começa nos falando do altar do incenso. Então nós já vimos a arca, já vimos a formação do tabernáculo, já vimos também o propiciatório, vimos inúmeras coisas, mesa dos pães asmos, e agora nós vamos ver os últimos utensílios, os últimos preparativos para que Moisés pudesse descer e passar para o povo devidamente. Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 30, Deus vai estar descrevendo o altar do incenso, aonde o incenso seria queimado. Então, de 1 a 5, ele fala da medida e do material usado. Como o exemplo dos outros, ouro, madeira de acácia, madeira boa, detalhes. Mais uma vez nós vamos ver argolas, porque o tabernáculo era portátil, vamos dizer assim, se locomovia, então as pessoas não poderiam ficar tocando nesses instrumentos, nesses utensílios, porque eram santos, então eram feitas argolas para que se passasse também por ela mais válido para carregar. No versículo 6, a gente vê a localização exata. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do tabernáculo, do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, tem o santo lugar e o santíssimo lugar, separados por um véu. A arca no santíssimo lugar. E o altar do incenso, onde você queimaria o incenso, seria antes dessa cortina, antes desse véu. Então estaria no santo lugar, ali onde os incensos seriam queimados. O versículo 7, 8 e 10 fala como ele seria utilizado. Qual a utilização dele? Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Esse incenso, nós vamos ver daqui a pouco, como que ele teria ser composto. A composição desse incenso, que também é especial. Diz que Arão ia queimar incenso
né, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, e queimaria à tardezinha, quando acendesse as lâmpadas. Seria constante isso. E no Isaías, versículo 7, 8 e no versículo 10. Aqui fala como que isso estaria acontecendo. Fala que o altar do incensário, do incenso, é só para o incenso. Isso aí nós vamos ver o versículo 9. Ó, você não vai queimar nada que não seja incenso. Não vai oferecer oferta, não vai fazer holocausto, oferta de manjares, não. Nada disso. Ali no altar do incenso, só incenso. Para nós agora parece uma coisa lógica. Mas Deus era detalhista para que o povo não... Ah, não, já que a gente está aqui, vamos queimar. Não. O altar do incenso, só para incenso. E aí, queridos, era a hora que, pela composição que nós vamos ver daqui a pouco, ficava um aroma agradabilíssimo. Era um aroma, era um cheiro de perfume muito bom. Impregnava todo o tabernáculo. Então, antes do sacerdote entrar, ele criava uma atmosfera favorável, um aroma agradável, certo? Do versículo 11 ao versículo 16, nós vamos ver agora, parece que é um intervalo que Deus dá, mas Deus começa a falar agora do comprometimento das pessoas de uma forma individual, pagamento de resgate. Fala, olha, aqueles que tiverem 20 anos para cima vão pagar pelo seu resgate, vão trazer ofertas para Deus. Quando for fazer o censo, cada um traz. O interessante é que fala que cada um acima de 20 anos traz. E o pai traria para aqueles que têm menos de 20 anos. O pai traria para eles. E outra coisa que a gente observa, nesse momento de pagamento de resgate, esse momento do povo prestar uma oferta individual e de responsabilidade, é que ninguém dava mais, ninguém dava menos. A quantidade do pobre era a quantidade do rico. Igualdade. Aqui estava mostrando uma igualdade, uma responsabilidade individual e uma igualdade social, sem privilégio ou pena. Ah, não. Já que ele é pobre, ele vai dar menos. Não, tadinho dele, vamos deixar ele... Não, para Deus não. Deus estava olhando e igualando todos por igual. Todos vão dar essa quantidade. O rico não vai dar mais, o pobre não vai dar menos. Certo? Isso aí a gente vê de 11 a 16. No versículo, capítulo 30, no versículo de 17 a 21, nós vamos ver mais uma peça. É a bacia de bronze. Aí, queridos, no versículo 18 e 19, a gente encontra a composição. A composição e a intenção. Farás uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze. Né? A bacia e um suporte de bronze para lavar. Pô-lo-á entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Então seria o local, a localização onde essa bacia de bronze estaria colocada. Qual era a finalidade dela? A gente vê aí o versículo 19 que fala: Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Estariam já todos com a roupa sacerdotal. Então todo esse ritual era para entrar para oferecer sacrifício. Não era a pessoa veio da rua, como veio da rua e entrava lá, sentiu isso. Não, não, não. Tinha que ter uma preparação, uma purificação, mãos e pés, para poder oferecer o sacrifício. Certo? No versículo 20 e 21, a gente observa o seguinte: quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo. Era uma preparação. Deus estava mostrando a seriedade que deveria ele ser levado. É uma oferta, então leve dessa forma. Para se apresentar, você está fazendo a obra de Deus, Arão e seus filhos, se prepare, não é de qualquer forma que vai fazer. Aí, queridos, nós vamos ver agora, do versículo 22 até o versículo de número 33, o óleo da santa unção. O óleo era elaborado de uma maneira especial. Deus colocou cada elemento. Você que vai nos acompanhar no blog, você vai ver, Deus permitiu, eu consegui achar cada elemento, e são um total de 5 elementos. 5 elementos que deveriam ser misturados e jamais copiados. Era um uso exclusivo para esse óleo. A Bíblia diz aqui, Deus fala: eu não quero que ninguém faça óleo semelhante. Era um óleo específico que seria usado só para Deus, só por Deus, só para as coisas de Deus. Então, esse óleo, a unção, teria 5 elementos, medida exata. Deus dá os elementos, a medida. Esse óleo teria que ter mirra,
um aroma agradável. Esse óleo teria cinamomo, odoroso, também outro que produzia um cheiro agradável. Esse óleo teria cálamo, e esse óleo também teria cássia, a casca da casca. E ainda teria azeite de oliveira. Então essa é a mistura, esses são os 5 ingredientes que faria o óleo da unção. E detalhe, a gente vai observar aqui, que não era meramente misturar não. O versículo 25 diz, disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Então, quem ia fazer essa mistura não era qualquer um, não era Moisés, não era o sacerdote, teria alguém que soubesse já mexer com perfume, tivesse essa arte para fazer isso. Nós vamos ver lá no capítulo 31, daqui a pouco, que Deus separou cada pessoa para isso, capacitou com o Espírito Santo para isso. O detalhe era tão grande, a obra era tão minuciosa, que o homem por si mesmo não tinha condições de atender nenhum desses pedidos. Foi necessário que o Espírito Santo fizesse isso. E aí, que a gente já começa a traçar um paralelo em relação a nós. A obra de Deus ainda hoje é de tamanha excelência, de tamanha grandeza. Se o Espírito Santo não estiver conosco, nós não conseguimos fazer, por mais simples que seja a tarefa dada por Deus. Então aqui Deus está mostrando como seria o óleo. E aí, queridos, a gente vê que no versículo 26 a 29 são as suas finalidades. Deus fala, olha, esse óleo vocês vão ungir, consagrar os utensílios, os objetos que estarão sendo usados para a minha casa. Uma vez consagrados, só é de uso de Deus. A ideia de unção era essa, consagrar, dedicar o objeto exclusivamente a Deus. No versículo 30, fala que esse óleo seria posto sobre Arão e seus filhos, sobre as pessoas. Então, na mesma forma, na mesma intensidade, os utensílios seriam de uso exclusivo de Deus, os homens seriam de uso exclusivo de Deus, e a formação do óleo também de uma fórmula, ainda que as pessoas soubessem, não poderiam copiar, que era de uso exclusivo de Deus. E havia restrições sobre a questão do azeite, no versículo 31 a 33. Tirado ao filho de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas suas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Então esse óleo é sagrado, vamos passar no furo. Não. Esse óleo era só para ser passado no sacerdote. Aí a gente vê também, nem fareis outro semelhante. Da mesma composição, é santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. A seriedade que Deus levava e leva a questão da unção. Era um óleo especial. Não estou falando que hoje em dia tem que ser óleo especial, não. Estou mostrando que Deus naquela época queria mostrar a seriedade, a exclusividade da obra dele. Era um óleo especial para uma função específica e especial e para pessoas separadas. Certo? Aí agora, querido, nós vamos ver ainda os últimos versículos do capítulo 30, que vai falar da composição do incenso. O versículo 34 e 35 fala dos seus elementos. São 3 elementos que compõem. 3 elementos diferentes para nós hoje, os nomes. E diz assim, primeiro, estoraque, ônica e calbano. São esses 3 elementos que fazem parte do incenso, que também não poderia ser copiado, que também não poderia ser imitado e não poderia ser usado em nenhum outro lugar, a não ser na hora do altar do incenso. Aí, mais uma vez fala, no versículo 35, não era qualquer um que iria misturar, não. Tinha que ser alguém especializado e acrescentaria ainda a questão de tempero com sal. E ele fala, é puro e santo. Então, esses 3 elementos, mais o sal, estavam compondo um incenso especial que seria levado ao altar de incenso. Como que ele funcionaria? Isso é todo dia Arão, ou o sumo sacerdote em questão, que deveria acender. Aí diz, versículo 36, uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Então pegaria esses ingredientes, iria amassar, quebrar até virar pó, não era eu não, um especialista, e deixaria ali no altar do incenso, ali, colocaria ali, no altar do incenso. E Arão ia lá, não a pessoa que fez, o sacerdote que colocava em cima, Arão ia lá e acendia de manhã e acendia de tardezinha. Essa era a formação do incenso. Havia restrições. Versículo 37 e 38. Porém, o incenso que fareis
segundo a composição deste, não farás para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Santo quer dizer, separado para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Então era um cheiro, era um aroma que seria totalmente dedicado e consagrado a Deus. Certo? Aí, queridos, nós entramos no capítulo de número 31. No capítulo 31, nós vamos ver os primeiros versículos, né? Vamos colocar aí, de 2 a 6, Deus falando. Primeiro Deus falou, Moisés, eu quero que faça isso, dessa forma. E agora, quase que no finalzinho das instruções, Deus fala, eu vou te falar agora quem eu quero que faça. O versículo 2, nós vamos encontrar aí, queridos, os responsáveis pela obra. Todos da tribo de Judá. Os responsáveis da obra. Ele fala, Bezaleel, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá. Esses serão aqueles que serão responsáveis pela obra. Aí no versículo 3 fala que Deus estaria enchendo-os do Espírito Santo, os capacitando, dando habilidade para isso. O versículo 4 fala o que é que eles vão fazer. Os 4 e os 5. Eles falam, vão elaborar desenhos, vão trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a habitação de pedras, de encaixe. Eles estariam fazendo de tudo, eles eram os responsáveis. Mas Deus sabia o tamanho da obra, e no versículo 6, ele coloca auxiliares. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaeque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Deus monta uma equipe para trabalhar. Detalhe, o que eles iriam fazer era tudo. Do versículo 7 ao versículo 11, fala que eles iriam fazer de tudo. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, a tampa da arca, que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. A mesa com os utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, tudo isso que nós estamos explicando, eles iriam fazer. Então, olha só o mistério. Moisés sobe, fica no monte 40 dias, 40 noites, recebe de Deus, repassa para o povo, para essas pessoas, e essas pessoas iriam reproduzir, trabalhariam em cima disso. Do versículo 12 ao 17, a gente vê que Deus volta a falar sobre o sábado. Deus volta agora a cobrar o povo o sábado. Moisés, última recomendação, lembra o povo de separar o sábado para mim. Eu separei o sábado. Eu tive poder suficiente para falar, esse dia é meu. Agora eu faço o povo viver esse dia comigo. Aí nessa instrução, ele fala a finalidade, o simbolismo e a penalidade. A finalidade do sábado que ele fala, tu pois falarás aos filhos de Israel, versículo 13, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas nossas gerações. Primeiro, sábado era um sinal, tinha um símbolo, sinalizava a relação de Deus com Israel. Depois ele fala, olha, 14, portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, e aquele que profanar morrerá. Então primeiro fala, olha, a penalidade é morte. Se profanar, se trabalhar no dia que eu santifiquei para mim, se torná-lo profano, se torná-lo comum, eu vou cobrar esse dia com a vida de vocês. Versículo 15, ele especifica, 6 dias se trabalhará, porém o 7º é sábado de repouso solene. Santo Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão os sábados, lembrando-o por aliança perpétua nas gerações. Então, sábado era Deus se revelando ao povo, mas querendo também que o povo celebrasse esse dia para ele também. E no versículo 18, a gente encontra o quê? Deus finalmente entregando as tábuas da lei a Moisés. Queridos, diante dessas informações, diante desses detalhes importantíssimos, gigantescos, diante dessa perfeição em narrativa, em falar, eu quero falar nessa tarde, início de noite, nessa tardezinha, sobre o capítulo 30 e 31 com o tema o Deus e como devemos adorar. O Deus do deserto e como ele deve ser adorado. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, no capítulo 30, de 1 a 10, de 34 a 38, fala do altar do incenso e fala, queridos, do incenso. Como o altar seria feito, como o incenso seria feito, como ambos seriam usados. E aí, queridos, começando a analisar, quem tem contato mais com o incenso sabe como que funciona.
o Arão ia ser agradável, queridos. A primeira coisa, então, antes do sacerdote entrar, ele já teria aquela atmosfera perfumada pelo incenso. Aquela fumaça que iria transmitir um cheiro agradável. Aqueles 4 elementos que estariam misturados por uma pessoa especialista, queimados de manhã e queimados à tarde, faria com que quando o sacerdote passasse para entrar no santo lugar, ele já entraria com um cheiro que agradasse a Deus, com um perfume que Deus tinha escolhido. Queridos, a primeira coisa, como adorar o Deus do deserto? Primeira coisa, apresentar-se de modo agradável a Deus. Você quer adorar a Deus? Você quer prestar um culto de adoração a Deus? Você quer se relacionar com Deus? A primeira coisa que tem que se preocupar é em apresentar-se a Deus de um modo que o agrade. Nós não podemos ir de qualquer maneira. Nós não podemos nos dirigir a Ele de qualquer forma. Temos que nos apresentar a Ele de forma agradável. Aí Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí nós podemos parafrasear. Queridos, eu tenho que chegar diante de Deus com um aroma agradável. Aí, a Bíblia, em alguns lugares, compara o incenso com oração. E nós podemos fazer isso também. A minha oração tem que ser agradável a Deus. A maneira que eu falo com Ele tem que ser agradável. Eu quero adorar a Deus, eu tenho que chegar para Ele de uma maneira agradável. E, queridos, isso é uma coisa lógica. Quando eu vou me dirigir a alguém, eu procuro me aproximar e me apresentar àquela pessoa de maneira que eu cative a atenção dela, de maneira agradável. Quando eu for conhecer quem é solteiro, que quer começar a conhecer uma moça para namorar, ele vai se produzir da melhor forma possível. Quando alguém vai procurar um emprego, ele vai se vestir da melhor maneira possível, vai tentar descobrir qual é o padrão daquela firma para ele se vestir adequado, porque ele quer se tornar agradável aos olhos da pessoa que está contratando. E, queridos, com Deus não é diferente. Eu quero adorar a Deus, eu tenho que me apresentar a Ele de forma agradável. Eu tenho que fazer orações que o agradem. Eu tenho que me apresentar de maneira que eu não tenha nada do que me envergonhar. A primeira coisa, queridos, o Deus do deserto. Como adorar esse Deus? Eu tenho que me apresentar de modo agradável. E, queridos, o que eu fizer para Deus, assim como o altar, e principalmente como o próprio incenso, a fórmula, é uma forma só para Ele. Então, o que eu tenho que fazer para Deus é de uma forma exclusiva para Ele. Eu não posso reaproveitar alguma coisa para apresentar a Deus. Tem que ser original. Tudo que Deus mostra aqui é original. E, queridos, eu não posso ser diferente. Eu tenho que ser original com meu Deus. Eu tenho que ser autêntico com meu Deus. O que eu faço com Ele, o que eu falo para Ele, tem que ser exclusivo. Segundo ponto, do versículo 11 ao versículo 16, a gente vê agora aqui uma coisa interessante. O pagamento de resgate. Cada pessoa maior de 20 anos tinha que levar uma oferta a Deus. E os pais levavam por ele e levavam para os seus filhos também. Mas aí, queridos, o que a gente vê aqui é o seguinte: Deus iguala todo mundo. Deus fala, olha, o rico vai trazer o mesmo tanto que o pobre o mesmo tanto que o rico. Cada um vai trazer o seu. Tirando os pais, que seriam sobre os filhos. O que eu vejo aqui, queridos, um compromisso individual. Eu quero adorar esse Deus, eu não tenho que ir no meio do bolo. Eu não posso ser como Maria vai com as outras. Eu tenho que adorar esse Deus individualmente também. Eu tenho que ter minha vida de comunhão na igreja, eu tenho que me relacionar na igreja, eu tenho que participar da minha ceia, eu tenho que ser membro de uma igreja, eu tenho que me batizar, eu tenho que ter esse compromisso eclesiasticamente falando. Mas o meu compromisso tem que ser individual com Deus. Eu e Deus temos que ter um compromisso. Eu tenho que me relacionar com Deus com seriedade, com responsabilidade. E o que eu quero que a gente entenda, que aqui Deus esteja claro. Rico e pobre são idênticos para Deus. O compromisso que Deus quer do rico é o compromisso que Ele quer com o pobre. O compromisso que Ele quer com o negro é o compromisso que Ele quer com o branco. O compromisso que Ele quer com a mulher, Ele quer com o homem. O compromisso que Ele quer com o adolescente, com a criança, o jovem, o adulto, o ancião, é o mesmo compromisso. Deus não faz acepção de pessoas para receber e nem para se relacionar. Então, queridos, como adorar esse Deus, o Deus do deserto? Primeiro, apresentando-se de modo agradável, fazendo coisas exclusivas para Ele. Segundo, com compromisso individual. Aí, queridos, do versículo 23 a 32, a gente encontra a unção. Encontramos a unção e, consequentemente, vamos encontrar também, queridos, a elaboração do óleo. Queridos, o que nós vamos tirar aqui, meus queridos? A unção é algo específico para Deus. Mas antes da unção, no versículo 23 a 32,
nós vamos encontrar a bacia de bronze. Isso aí é antes da unção. Qual a ideia dessa bacia de bronze? Que Arão e seus filhos, sacerdotes da época, se apresentassem limpo diante de Deus. Queridos, é lógico que adorar a Deus se apresente limpo diante dele. Aqui está falando literalmente. Porque aqui nós temos que entender que Deus estava implantando simbolismo e tipificações sobre Cristo. O que Deus está falando hoje com a gente é o quê? Quero me apresentar, eu quero adorar a Deus, eu tenho que adorar a Deus limpo. Hoje não é mais a água da bacia de bronze, glória a Deus, não é mais. Agora, hoje, o que Deus exige de nós é que sejamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Naquela época, quem se apresentasse imundo, pés e mãos sujos, não poderiam fazer mais nada no templo. Os sacerdotes, ainda que separados, ainda que ungidos, ainda que escolhidos, tinham que sempre se purificar para entrar na presença de Deus. Queridos, nós não somos diferentes. Somos cristãos, somos oficiais, pastores, evangelistas, missionários, diáconos, obreiros, presbíteros, independente do título ou do cargo que nós ocupamos, mas sempre temos que nos apresentar santos, limpos pelo sangue do Cordeiro. Isso acontece com uma constante contrição, constantemente pedindo perdão a Deus pelos pecados, constantemente se apresentando, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, pedindo perdão a Ele. Temos que nos apresentar. Queremos adorar a Deus? Não podemos adorar de qualquer maneira. Temos que nos apresentar limpos, mente limpa, lábios limpos. Aí podemos lembrar um pouco de Isaías, quando o anjo pega uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. Hoje não temos mais essa tenaz no templo. Hoje é a presença, é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo, que é o sangue de Jesus, que nos purifica do pecado e purifica os nossos lábios. Mas aí cabe o espaço da santificação. Aquilo que Deus vai fazer, me separar do pecado, Ele vai fazer muito bem. Mas há coisas, queridos, que eu que tenho que me separar, eu tenho que mudar meu vocabulário, eu tenho que mudar minha maneira de ser, para que eu sempre me apresente puro diante de Deus. Eu quero adorar a Deus, eu tenho que me apresentar puro. Quero adorar o Deus do deserto. Como adorar o Deus do deserto? Apresentando de uma maneira agradável, com compromisso, apresentando-se limpo. Aí, queridos, nós vamos ver agora, finalmente, a questão da unção. Versículo 22, a questão da bacia de bronze é de 17 a 21. Do 22 até o final do capítulo, versículo 38, nós vamos encontrar o óleo da unção, a sua composição e o incenso que nós já falamos. Então é do 22 ao 33, vamos falar sobre a unção. E aí, queridos, a unção, ela mostra aqui coisa interessante. Também o óleo da unção era coisa exclusiva de uso para Deus. Esse óleo da unção, como já foi falado, não era aplicado em qualquer situação ou em qualquer pessoa. Queridos, o que é isso, queridos? A unção significa o quê? A sua capacitação por Deus, a sua separação para Deus. Você quer adorar a Deus? Adore da maneira que Deus te chamou. Pastor, eu não entendi ainda. Às vezes nós queremos adorar a Deus igual fulano, queremos adorar a Deus igual ciclano, queremos adorar a Deus igual aquele cantor, queremos adorar a Deus igual aquele pastor. Ei, meu querido, você foi chamado para um ministério. Você tem um chamado de Deus. A unção é a confirmação do chamado. A unção é a capacitação do chamado. A unção é Deus oficializando o seu chamado. Deus te chamou para um chamado, viva conforme Ele te chamou e seja original. Deus me chamou para ser pregador, Deus me chamou para ser pastor, então eu não tenho que imitar ninguém. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou, da maneira que Ele me chamou. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser original. Eu tenho que adorar a Deus na área que Ele me chamou. Ele me chamou como pastor, então eu vou adorá-lo como pastor. Ele te chamou como levita para cantar na igreja, adora a Deus como levita. Ele te chamou para varrer a igreja, adora a Deus varrendo a igreja. Naquilo que Deus te chamou, não cobice o algo a mais. Adora a Deus naquilo que Ele te chamou e te capacitou para isso. É isso, queridos. A unção é a definição dos papéis de cada um. É a confirmação. É Deus oficializando. Queridos, não tem como eu querer adorar a Deus. Eu sou diácono, mas eu estou cumprindo de ser presbítero. Deus te chamou hoje para adorá-lo como diácono. Deus te chamou hoje para adorá-lo como presbítero. Deus te chamou hoje para adorá-lo como pastor. Então, meu querido, comece a fazer isso. Deus te chamou hoje para adorá-lo na frente do trabalho de criança. É isso que Deus está nos falando aqui.
naquilo e aonde Deus nos colocou, que devemos adorá-lo sem restrição e sem inibição nenhuma. E essa é a unção. Capítulo 31, queridos, nós vamos observar agora os instrumentos para a grande obra de Deus. Queridos, como foi comentado aqui na explicação, quando Deus chama, Ele coloca cada um numa área. Queridos, nós somos instrumentos de adoração. Nós somos instrumentos de adoração. E, queridos, como qualquer outra obra, você vai mexer na janela, vai mexer na porta da sua casa, você vai mexer na cerca, no muro, você vai fazer alguma obra, você já separa aquelas ferramentas. Na obra de Deus não é diferente. Deus tem uma obra, já separou a mim e já separou você para essa grande obra. Ele já separou, já está separado. Bom, para esse tipo de trabalho eu preciso de pessoas assim. Então creia nisso. Deus já te separou para a obra que Ele quer fazer na igreja, para a obra que Ele quer fazer no mundo, para a obra que Ele quer fazer na sua família. Você já é separado. No versículo 12 a gente vê que Deus fala que colocaria o Espírito Santo. Deus separa e Deus capacita. Eu quero só fazer uma correção de uma frase que eu já até usei, mas eu quero ampliar o sentido dela. Muitos falam, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Meu querido, Deus chama os capacitados também. Porque Ele tem poder para usar os capacitados e os não capacitados. Essa frase tem como sentido, se ninguém se sentir inútil, porque Deus pode capacitar a pessoa. Mas eu quero dizer para você que Deus pode chamar o médico, o empresário, pode chamar o engenheiro, porque todos alcançaram essas posições por permissão de Deus. Então, queridos, nós somos instrumentos de adoração. Primeiro ponto desse instrumento de adoração, somos separados por Ele. Deus nos separou para adorá-lo. Deus nos capacitou para adorá-lo. E é daquela maneira que eu falei no ponto anterior, a unção. Somos oficializados em cada função, então é nessa função que eu tenho que adorar a Deus. Eu não tenho que inventar moda, eu não tenho que cobiçar cargo, eu não tenho que fazer nada disso, eu tenho que adorar a Deus nessa função. Segundo, queridos, como instrumento, nós somos separados, somos capacitados e somos orientados. É isso que está acontecendo agora aqui. Deus está nos orientando, segundo ainda, em Êxodo, assim como que Ele fez com o povo de Israel, Ele faz hoje ainda. Olha, meu filho, eu quero que você me adore assim. Eu quero que você me adore com um coração agradável, um coração puro. Eu quero que você me adore com atitudes agradáveis a mim. Porque, queridos, muitas vezes falamos que vamos à igreja para adorar a Deus e a pessoa que a gente menos se preocupa é com Deus. Muitas vezes estamos indo nos tempos falando, não estou adorando a Deus. E nós não estamos preocupados com Deus, estamos preocupados com tantas outras coisas. Menos em realmente agradar a Deus. E hoje, queridos, nós estamos entendendo cada dia mais que Deus nos orienta. Assim como que Ele orientou Israel, olha, o meu relacionamento com vocês é assim. É assim, 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 dessa forma e dessa forma. Deus estava orientando o povo. Então, instrumentos para uma grande obra, para um grande momento, a grande obra do tabernáculo. Hoje, a grande obra nossa é adorar a Deus. E com a nossa adoração, fazer pessoas reconhecerem a majestade e o senhorio do Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, o versículo 12 até o versículo 17 fala sobre o sábado. Como nós já explicamos, não é o sábado nosso, é um dia consagrado. Aqui Deus está manifestando o seu poder. Um dia separado por Ele e para Ele. Queridos, estamos preocupados, comentamos, algumas pessoas cobram, algumas pessoas alertam a sua questão de dizimar e ofertar. Mas hoje queremos falar, queridos, a importância de você ter um dia separado para Deus. Um dia para Deus. Queridos, Ele mostrou seu poder, Ele parou tudo e se consagrou um dia para Ele. Ele parou. No sétimo dia, eu não vou fazer nada. Eu posso isso. Eu sou Deus e vou deixar esse dia para mim. E o que Ele quer é que nós retribuamos isso, queridos. Que vivamos assim, vamos dizimar o nosso tempo, vamos dizimar a nossa semana, vamos dizimar o nosso mês. Queridos, estamos entrando na correria do capitalismo, estamos entrando na correria do século XXI. Queridos, estamos entrando na velocidade da internet. Amém. Aqueles que usam para o bem, amém. Mas, queridos, eu tenho que ter um dia para descansar. Eu tenho que ter um dia para relaxar. Eu tenho que ter um dia para consagrar a Deus. E, queridos, uma coisa eu estava analisando e foi confirmada. No dia da sua folga, da minha folga, é o dia que a gente nem pega na Bíblia, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, que não dá tempo para pegar na Bíblia. E Deus fala, não, eu quero um dia para mim. Eu preciso desse dia para mim. Eu preciso de um dia comigo. Você com Deus, Ele falando, você comigo, para trocarmos mais momentos de afinidade. Queridos, precisamos consagrar o nosso tempo a Deus.
Temos que dar tempo à família, tempo para o trabalho, tempo para a diversão, tempo para o exercício físico, tempo para a refeição, mas um tempo com Deus também. O Deus do deserto, adorado, para adorar, ele tem que ter um tempo com você. Um tempo onde você vai parar suas atividades para falar com ele, mas também você vai ter um tempo onde ele vai estar em tempo todo na sua vida. Queridos, o sermão sobre Êxodo 30 e 31, queridos, tem com essa finalidade, trazer-nos à memória o que Deus passou para Israel, o que Deus fez a Israel, é para nós no dia de hoje também. Muitas pessoas querem abolir por completo o Velho Testamento. Muitas pessoas querem pôr um fim no Velho Testamento. Ah, é passado. Nada disso, queridos. Toda a Bíblia é o livro mais atual. E assim como Deus foi com Israel, como Deus foi detalhista com Israel, ele é comigo e é com você também. E hoje, ele olha muito mais e cobra muito mais. Como hoje não, ele já cobrava. Corações em condições para isso. O Deus do deserto, como devemos adorá-lo? É o Deus de hoje, queridos. É o Deus de hoje. Como devemos adorar a Deus hoje. Eu terminando essa palavra, eu terminando esse sermão agora, eu quero deixar essa palavra para você. O Deus do deserto é o Deus que hoje ainda, ele busca você para ser adorado. Como Jesus disse em João 4,24. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hoje ele ainda procura pessoas que o adorem em Espírito e em verdade, e nesses moldes aqui, que se apresente de um modo agradável. Que se apresente cheirando bem, com as suas ações, com as suas atitudes. Em dado momento, Deus se refere ao povo de Israel em Isaías, falando que cheirava mal a atitude deles. Diz que o cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra subiu até Deus. E, queridos, a nossa vida tem que ser um cheiro agradável a Deus. Tem que ser agradável. Temos que adorar a Deus comprometido com o reino. Temos que ter compromisso com o reino. Não podemos apenas querer viver de adoração sem comprometimento com Deus. Sem comprometimento com a palavra. Sem comprometimento com oração. Sem comprometimento com santidade. E é individual, queridos. Temos que nos apresentar a Deus para adorá-lo limpos, santos, separados. Eu não posso estar durante o dia cantando músicas mundanas que não edificam, que não adoram a Deus, e à noite querer só cantar louvores. Eu tenho que me apresentar limpo, mente, coração, lábios, corpo. A minha unção está apontando para um ministério, para uma função oficializada por Deus. E é nessa função que Deus quer que eu adore. Deus quer que eu adore na função que Ele me colocou no reino. Na função que Ele me colocou no ministério. E, queridos, assim como Deus levantou pessoas como instrumento para construir o tabernáculo, nós somos instrumentos de adoração a Deus. Somos separados pelo Espírito Santo e pelo sangue do Cordeiro. Somos capacitados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra. E, queridos, como todo adorador, temos que ter um período de adoração nosso. Jesus se afastava da multidão para falar. Mas não só tem que ter um período, e o restante da minha vida, do meu dia, deixar Deus como se ele não existisse. Eu tenho um tempo com Deus, mas o meu tempo todo é para Deus também. Que Deus esteja nos abençoando, queridos. Que Deus esteja nos abençoando poderosamente. Que essa palavra pregada, Êxodo 30 e 31, possa ficar nos nossos corações. Que Deus possa estar ministrando as nossas vidas. E agora, eu terminando esse sermão, eu quero que você grave essas palavras. Que toda a Bíblia é importante para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque suas mãos poderosas sobre nossas mentes. E que o Espírito Santo de Deus fale conosco em todo o versículo da Bíblia. Não aquilo que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Amém.